Desenho do livro Lazer, Esporte e Educação Física. Pesquisas e intervenções da Rede SEDES, UFJF, de Carlos Fernando Ferreira da Cunha Júnior, Edna Hernandes Martim e Luiz Carlos. Um livro que reúne diversas pesquisas realizadas entre 2006 e 2008 pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A obra se mostra um importante compêndio da atividade da universidade, sendo uma leitura atraente para todos os interessados, envolvidos e curiosos. Organizados por Carlos Fernando da Cunha Júnior, Edna Martim e Luiz Carlos Lira, todos doutores em Educação Física e componentes do corpo docente da UFJF, as pesquisas reunidas na obra podem responder diversas questões pertinentes. Afinal, como a Educação Física surgiu nas escolas e sobre quais influências? Como a disciplina se modificou através do tempo e das modernizações do ensino? Qual a trajetória do futebol e por que ele possui uma posição de tamanho prestígio no Brasil? Como o esporte e o meio ambiente se relacionam? O que é lazer e como ele pode estar inserido no meio político e social? Essas e outras questões são respondidas nos relatórios de pesquisas, que partindo da esfera juiz-forana se tornam reflexos de todo o país. Assim, a reunião de pesquisas extrapola o expositivo, tornando-se um trabalho explicativo e reflexivo. A primeira pesquisa, elaborada por Carlos Fernando da Cunha Júnior, começa a tratar pela raiz como a democratização do ensino e o surgimento dos primeiros grupos escolares, assim como a posição que a educação física ocupava na época, extrapolando o âmbito em que se encontra hoje. A primeira pesquisa elaborada por Carlos Fernando da Cunha Júnior começa a tratar o assunto pela raiz, com a democratização do ensino e o surgimento dos primeiros grupos escolares, assim como a posição que a educação física ocupava na época, extrapolando o âmbito em que se encontra hoje. O autor torna o relato bastante aceitável através da compilação de depoimentos de alunos, professores e profissionais da época. A segunda pesquisa, exposta no livro, por Renata Vargas e Carlos Fernando Júnior, por sua vez, lança um feixe de luz sobre a vinda da ideia da educação física para o Brasil com a europeização do país, na vinda da família real portuguesa. Caráter expositivo, a pesquisa narra as inspeções e intervenções médicas feitas nas escolas da época. Em sequência, a terceira pesquisa, de Bruno Raposo e Carlos Fernando Júnior, descreve o escotismo introduzido nas escolas brasileiras na década de 20, tendo ênfase no grupo escoteiro juiz-forano, o Kaiowás. A quarta pesquisa, exposta na obra, com a autoria de Anderson Mororó, sistematiza a trajetória da produção intelectual sobre o futebol no Brasil. O trabalho visa, através de relatos, análises de trabalhos anteriores e uma compilação de estudo, constituir uma obra que se torne base para futuras investigações acerca do futebol. No quinto trabalho exposto por Carlos Fernando Júnior, Edna Martim, Maria Elisa Ferreira e Rosana Mendes, os autores estudam o que o espetáculo esportivo se tornou no mundo contemporâneo. Através de uma leitura simbólica, o trabalho faz uma análise muito profunda, que evoca discussões filosóficas sobre o simbolismo e a religião no futebol. O trabalho de número 6, de Danilo Coimbra, Rafael Oliveira e Renato Miranda, faz relação entre dois tópicos que, a princípio, não se relacionariam diretamente, o esporte e o meio ambiente. Neste trabalho, a reflexão se torna ilustrativa e mais completa através de quadros e tabelas empregados pelos autores. No sétimo trabalho exposto, Graziane Dias, o lazer é estudado como fenômeno social, apoiando-se em autores clássicos como Mello e Alves Júnior, Werneck e Huberman. O estudo define lazer como algo muito complexo. A princípio, não se pensa que o lazer possa gerar uma discussão tão profunda. A autora explica ainda a constituição do lazer no mundo ocidental nos dias de hoje. Para tal, a autora passa pelo lazer na Antiguidade Clássica e na Idade Média e na Modernidade. O oitavo trabalho, de Rosana Mendes e Carlos Fernando, leva o lazer para uma discussão mais política e social. A pesquisa analisa o projeto do Ministério de Educação, Programa, Esporte e Lazer da cidade, e como o lazer se tornou um direito social. A pesquisa de número 9, de Geraldo Júnior, Maria Elisa Ferreira e Rosana Mendes, foi feita em salas de cinema em Juiz de Fora e pretendia descobrir o quanto, não influenciado por modismos ou pela mídia, as pessoas utilizam o cinema como pura fonte de entretenimento e lazer. Os resultados das pesquisas podem dizer muito sobre os frequentadores dos cinemas.
de sua classe social e suas opiniões em relação ao uso do cinema como lazer. O 10º trabalho, de autoria de Carlos Alberto Filho, analisa os movimentos socioculturais que influenciaram a ginástica em academias, o movimento de independência e libertação das mulheres de seus afazeres domésticos e a revolução cultural do tempo livre. Na sequência, um 10º estudo, de Bruna Luiz e Natália, se inicia narrando os problemas enfrentados pelo projeto de extensão ginástica para idosos, criado pela UFJF, e as tentativas de soluções. Posteriormente, o trabalho analisa a nova definição de saúde, assim como o lazer ativo, o lazer passivo e o turismo social, utilizado inclusive no projeto da UFJF, supracitado. O 12º trabalho, de Alice Maier e Michele Souza, analisa a dança, caracterizado como forma de lazer, na vida do indivíduo, bem como o grupo de dança da UFJF e seus frutos. O antepenúltimo estudo, de autoria de Eliana Ferreira, se inicia criticando as definições feitas pela Sociedade das Pessoas com Deficiências Mentais e se aprofunda analisando a forma como a dança para ajudar na comunicação, cooperação e na qualidade de vida de tais pessoas. A pesquisa derradeira da obra, escrita por Maria Elisa Ferreira, Rosiana Mendes e Carlos Fernando Júnior, discute a temática do corpo ideal, passando pelas definições da antropologia social e por estudos técnicos. O estudo aborda a influência de tais ideais, o corpo perfeito, as top models, as medidas ideais nas pessoas e a forma como as campanhas de marketing e publicidade se utilizam delas. Em síntese, o livro apresenta uma leitura dinâmica e uma escrita direta, coerente e sem floreios, já que suas sequências de pesquisas que interligam, mas abordam temas diferentes, garantem que o leitor não se exauste durante a leitura. Além disso, o texto é uma obra referencial, não apenas no meio acadêmico, mas para quaisquer pessoas que desejarem compreender a importância da educação física, a tarefa da universidade e como se dão as pesquisas e os projetos de extensão nas universidades.